já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais pra lutar. Mas eventualmente o gorila se cansar e ficar totalmente exposto aos ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá pra tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Poder. Cara, na boa, pra mim o gorila ele deita cenzão fácil, irmão. Sério mesmo. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Dados. Se a ideia é saber se... Ah, mas eu achei que tinha mesmo, que 100 homens tinha metido louco e enfrentado um gorila, caralho. É a avaliação do Peter. 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como peso, ok? Sem artimanha. Não, não é esse o fator principal. De que homens estamos falando? Esse aqui nem se for 1000 ou 1 milhão vai ganhar do gorila. Mandou R$5. Bom dia, irmão. Vou mandar um stage 2. E se você der um rifle na mão deles, é capaz deles se pararem, que eles não sabem usar também essa porra. Depende de que homem você tá falando, irmão. Agora, se você vai elevar o nível do game... Aí é outra história, caralho. Quem são os 100 homens, caralho? Esse é o fator primordial. Porra! Artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esse elemento, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Esse homem não existe mais, tá? Se a gente tivesse na década de 40, 30, beleza. Aí sim, eu entenderia. Mas esses caras aí, acabou. Acabou. Vai ter que ser na base da casca grossíssima. Esses caras que você tá falando, esses caras que tá falando aí, acabou, A gente irmão. tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Acha, um soco do gorila ele já derruba 10. E não levanta mais não. Sobra um não. Ele só passa por cima do 100, que nem bosta. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão, mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, o Bitelo, é inquestionável o tamanho da força que o Bitelo tem. Ele tem genética pra ser forte. Tem mais de 2 metros. O Bitelo, perto de um gorila, ele é uma criança. Gorila, forte, no auge, ele ergue 700 quilos, irmão. Brincando. Tá maluco? Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 dá não. quilos. Dá não. Ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta aí mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você tá ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso, ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela... Erga o seu cajado. Você não vai erguer meu cajado, seu bosta. Seu Beta. Foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns... Ah lá, é o silverback ainda, né? Esqueci desse detalhe. Esse aí é mais forte ainda. Ah, larga a mão. Vocês não... Para com isso aí, velho. Larga a mão, você tá ficando louco. conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Isso é piada. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 O tanto que esse bicho é forte é uma piada. quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes. Mas se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Desproporcionalmente. Caralho, esse gorila aqui tá geladeira, hein? Tá me lembrando. Deixa eu pegar um café. Então, o gorila silverback, se for o super Xandão na parada, está inteirada, caralho! Toma aí o gorila aí, ó. O gorila albino, caralho. Geladeira, irmão. Estilo geladeira. Proporcionalmente enormes. Se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. É, ô Peter, você já foi melhor também, irmão. Tá com a teta de cadela marcando aqui, viu? Eu não ia comentar, mas tá dando pra ver, hein, caralho.
Você só reage vídeos de mulheres profanas. Mentira, Pagamos seu salário e mentira. você Você não paga reage. salário nada, eu reajo aos melhores É a maior conteúdos e prova ainda de agrego nessa porra. Continua Bicho, é ignorando o puro nosso músculo. E Pix. os músculos dos gorilas também não são Digite iguais no aos quem nossos. concorda Né? comigo. Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida, fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele, e é como se ele tivesse o peso de um graveto, ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural pra eles. É genético, praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso que eu tô falando de força de levantamento. E seu gorila parado, imagina a força do soco, o braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tava fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Ixi, Maria. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão. Meu bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano? Mas o biólogo Henrique, pra falar de biologia, é bom. Pior que ele é bom. Ele faz uns conteúdos maneiros de biologia. Um gorila, ó, se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha esse papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro? Aquele vidro que prende leões nos zoológicos. Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha. Embaçado, hein? Rachar aquele vidro lá, irmão. Puta que pariu, hein? Caraca! Pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tu sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, pela sua musculatura, por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente, a gente supõe, que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem Olha só, finalmente o vagabundo está 10 vezes o próprio peso. E se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média. O Mike Tyson queria lutar contra um. Não, ele não ia lutar. Ele ia morrer. Assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento pra noite de núpcias no colo, já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura! Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Você não tem gosto musical, mandou Certeza, R$6. ele tá cagado aqui já. Xande Tá até na reage, posição meu de cagar. perfil. Gorila ali deu 3 socos no peitoral, o bicho se cagou. Reparou que quando ele tá perto do ser humano a diferença não é tão grande, mas esse bicho é bastante grande. Então bora Não, é que assim, se o gorila fica em pé, irmão. falar do tamanho deles, e pra isso eu trouxe pra você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai Olha o esqueleto do Lazarento, irmão. Em comparação com o esqueleto do BTK. Esse esqueleto aqui também tá defasado, né? Caralho! Por que tá mais doido isso aí? Descredibilizando a live informativa. vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante, até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos. É só ele plantar bananeira. Porque no caso do gorila, ó o tamanho do braço do Lazarento, ó. Dá o dobro do braço do ser humano, ó. Se ele andar de bananeira, irmão, aí acabou. Aí ele vai pra mais de 2 metros. Bipedalismo facultativo, nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede de bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito, muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente
se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa musculatura que o bicho tem. Ou seja, forte pra caramba. Gorila base. Já vejo já. A média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha 1,81. Só que não é bom homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o brasileiro já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem. Ele consegue, o gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão dos vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis. Ia ser literalmente isso aí mesmo. Do gorila, como por exemplo as bolas, né, os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara pra chegar nos testículos do gorila tem que estar de frente pra ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já é, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Pra efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida vai ser igual a de uma cosquinha. Não tem nada, ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, um pouquinho mais pra cá, vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que é a mordida do gorila. Tamo junto, Matheus! Se isso não foi o suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né? Em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação. Mas isso é. Mano, se você tromba com um gorila desse e ele vem pra cima, irmão, eu acho que assim. É zero, é literalmente 0% de chance de você sair vivo. Acho que não tem como, não. Né? Tava aqui pensando em algumas estratégias. Super Sodmitão mandou R$5. Acho que não tem, para vocês, não seu tem chat, literalmente nada. De repente, se você socar o dedo no dele, mas nem assim, mano. Dedada no zóio não vai funcionar, eu acho. Dedo no dele não vai funcionar. Vai funcionar nada. Vai dar nada certo. Vai dar nada certo. Forte pra caramba. E provavelmente seria capaz de... Capaz de você fazer isso, ele ficar mais nervoso ainda. Deixa quieto. Mata leão, você não vai conseguir também, você não vai segurar ele. Não tem como, não tem como. Só na bala. Não, nem na bala você consegue. Ele deve tancar pelo menos uns 3 tiros. E você vai errar. Os 3 primeiros você erra, que você vai estar ansioso na hora. Pode ser que a arma esteja travada, você esqueça. E você vai esquecer. Até você destravar a arma, acabou. Ele só precisa de um. Aí, ó, até você destravar a arma. O gorila já... Aí até você mirar. Imagina você com a mão da punheta. Você mirando pra um gorila. Você é todo ansioso. Aí você vai errar os 3 primeiros. Mano, o gorila nisso ele já te amassou inteiro, irmão. E roubou sua arma já. Tipo assim, você não dá certo não, irmão. Não vai. Não vem com esses papos aí não. Não vai. É capaz de você pilotando um tanque de guerra você morrer pra ele. Capaz de ele virar o tanque de guerra pra você lá dentro. É de morder o suficiente pra... Você não consegue não, irmão. Um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, tá relacionada a isso aqui, ó. É legal pra ter passatempo. É legal você trabalhar, ganhar uma grana, poder levar sua mulher pra viajar. Bacana, conhecer lugar diferente, comer uma gostosa. Ô, caralho, que papo foi esse? Ô, que distorção foi essa aí? Escutei essa porra. Caralho. Ô. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai pra mandíbula, ela passa aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo. Onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí. A crista do Spectrum-Man, essa crista aí, exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho... Não. Medo não dá. Te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI. A cara desse morfético, irmão. Ele foi feito pra ser uma máquina destruidora de fracassados, ó. Dá pra ver que ele tá louco pra pegar um BTK da vida na reta e amassar. Cagão. Sobre a força, sobre um monte de coisa. Mas isso tudo é uma estimativa, pra ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila. Mas a gente presume que seja muito, muito forte. Deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem.
Ou melhor, os 100 homens. Eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence. Porque, realmente, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar. Como homens vão bater de frente com isso. Tipo, pô, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações da internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Podia também fazer um conteúdo com cavalo. Patético isso aqui, hein? Não concordo, não. Força absurda, mas como consequência ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 km por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada pra lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais pra lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão jogar na frente do gorila pra se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente, haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal, eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto pros ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá pra tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Poder. Cara, na boa, pra mim o gorila ele deita cenzão fácil, irmão. Sério mesmo. A resistência do... Se ele ainda colocasse aqui assim, ó, 100 caras treinados, ou 100 russos, casca grossa, né? Uns caras virados no Jiraiya, que tomou um Potenai ali. De repente, mas porra... Pô, galera, não sei de onde essa training veio, mas... 100 homens aí, 100 homens normais assim, irmão. Tá maluco? O gorila, ele... Mano... Que tipo de inteligência que o homem, ele vai ter? A única inteligência que o homem teria seria montar uma armadilha. Ou usar uma arma. Só que isso tá fora de cogitação. Claro, daí fica injusto. O gorila, num soco que ele dá, ele já leva quantos pro chão? Pegar 100 caras assim, normais... Tá? Normais. Não dá não. Se fossem 100 homens diferenciados assim, uns caras que realmente treinam, tem uma resistência superior porque treina. Pode até ser. Pode até ser. É um cara que sabe dar soco, que é rápido de esquiva, que tem movimentação foda, umas paradas assim, mas 100 cara normal, irmão. Tá louco. Eu acho que não dá não. Ai que se foda também. 100 homens? Não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha montada. Isso aqui foi só um aperitivo. Tem quantos comentários aqui? 2.388 comentários. Se pegar os 2.380 de comentário aqui, o gorila deita todos. Com extrema facilidade. Agora, se falar que você vai pegar, porra, né? Claro. Agora 100. Caralho. Você pega aqui, ó, né? Caralho. Você pega o... Como é que chama lá? O Game of Thrones. Você pegar e montar um time de campeão, ó. Tá ligado? Os caras... Aí, né, você pegar uns caras assim, ó. Ó, aí talvez, depois do gorila matar uns par, talvez ele canse e alguém consiga dar Cara, mesmo o gorila extremamente... Não, tá bom, vamos lá. O gorila cansou, ele não consegue fazer mais nada. O que você vai fazer com ele, irmão? Você vai... ele no soco? Você acha que o gorila cansado? Ele tá extremamente cansado. Você acha que você vai conseguir, tipo assim, catar ele? Agora ele tá cansado, vamos lá. Vou apagar ele. Porra nenhuma. Não dá, caralho. E daí que ele tá cansado?